Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a este vídeo de hoje aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Reis, eu sou advogado e especialista em planejamento patrimonial e sucessório. E no dia de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para quem é empresário aqui no Brasil. Empresário com holding versus empresário sem holding. Nós vamos abordar esse tema que é de fundamental importância para aquele empreendedor que aqui no Brasil, em meio a um ambiente tão hostil, tão difícil, que é ser empresário aqui nesse país, o que significa quando este empresário ele tem um planejamento, tem uma holding na sua vida empresarial e quando ele não tem. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender se no teu caso específico, se na tua situação vale a pena ter uma holding ou não, em função dos teus negócios e também da tua vida patrimonial. Se você é empresário, imagine que você passou os últimos 15, 20 ou até mais 30 anos trabalhando dentro da sua empresa, fazendo ela crescer, fazendo negócios, e a tua empresa realmente ela cresceu, ela adquiriu patrimônio, bens, sua empresa pegou o valor, e em um determinado momento da sua vida, você vem a faltar. E é nessa hora que nós separamos os empresários que têm holding dos empresários que não têm holding, principalmente na hora do falecimento. As pessoas não sabem o que significa ter que passar pelo processo de inventário, muito menos os empresários. A maioria deles pensa que, pelo fato de tudo estar dentro da empresa, a empresa não vai passar pelo processo de inventário. E é bem ao contrário. Muitas vezes esse processo dentro da empresa, o inventário de cotas, ele é muito mais danoso do que apenas o inventário do patrimônio que está na pessoa física. E por que essa grande distinção? Quando nós fazemos um inventário de cotas de uma empresa, isso pode fazer com que a empresa mesmo ela acabe paralisando as suas atividades. Pois pensa comigo, morreu o sócio, e tem lá dois sócios, né? Morreu um sócio e as cotas que pertenciam à pessoa falecida agora passam a ser propriedade, né? Não consolidada, mas passam a pertencer aos herdeiros. Esses herdeiros, para poder realmente assumir essas cotas, talvez até entrar na empresa representando aquele que faleceu, elas precisam receber através da sucessão por inventário. Porque essas cotas, embora não sejam bens imóveis, sejam bens móveis, elas também obrigatoriamente precisam passar pelo processo de inventário. Então, o empresário que não tem um planejamento empresarial, através de uma holding empresarial, se ele vem a faltar, a família tem que fazer o inventário das cotas. E quando eu falo inventário das cotas, é tudo aquilo que a cota vale. Se a empresa ela tem um grande valor, ou ela tem bens, ela tem estoque, tudo aquilo é valorizado pela Secretaria da Fazenda para dizer qual o valor da cota. E é aí que a família vai ter que pagar o imposto sobre o valor da cota. Ou seja, se você tem lá uma empresa que tem 10 mil reais de cotas, mas tem 10 milhões em patrimônio, esses 10 milhões são divididos pelo número de cotas e aí sim nós temos o valor de cada cota. E esse valor de cada cota é que vai ser calculado na hora de pagar o inventário, principalmente o imposto de herança. Então aqui nós temos já uma grande distinção. O empresário sem holding, a família vai passar pelo inventário. E se tiver que passar pelo inventário, existe uma grande possibilidade de que essa empresa até tenha suas atividades paralisadas ou até mesmo fechada. Pense comigo, se tem que fazer um inventário das cotas e o sócio que é remanescente nessa empresa, ele não tiver dinheiro dentro das atividades da empresa para pagar os herdeiros, ou seja, comprar a parte daquele sócio, ou mesmo que os herdeiros não queiram entrar nessa empresa, esse sócio que é remanescente, ele vai ter que pagar, a empresa vai ter que pagar a cota parte dos herdeiros. E a maioria das empresas não tem capital, não tem dinheiro em caixa para pagar os herdeiros de uma pessoa que faleceu dentro da empresa. Então, esse cenário de ter uma sociedade, ter uma empresa e um sócio venha a falecer, grande é a possibilidade dessa empresa fechar as portas porque não tem um planejamento sucessório dentro dessa empresa. Essa realidade ela é brutal para todos os empresários no Brasil, porque a maioria não faz ideia de que isso existe, de que tem que fazer um inventário das cotas e que a sociedade tem que pagar os herdeiros. Existe uma outra forma também de que os herdeiros entrem nessa sociedade, mas de toda forma o inventário ele é obrigatório, o pagamento do imposto ele tem que ser feito. Inclusive, porque se isso não for feito,
tem multa se você não pagar, não abrir o inventário dentro de um período de até 6 meses. Então a família é obrigada a fazer o inventário e a empresa terá que pagar essa parte dos herdeiros que era daquela pessoa que faleceu. Aqui a grande diferença, então, quando o empresário ele tem um planejamento sucessório. Quando ele vem a faltar, a família não precisa fazer o processo de inventário, porque a sucessão ela já está totalmente resolvida dentro da empresa. A sucessão empresarial ela é feita dentro dos documentos societários dessa empresa, onde fica tudo organizado, se sabe quem vai suceder o empresário que venha a faltar. Esse é o grande diferencial, seja nas empresas ou até mesmo na vida privada, no patrimônio da pessoa física. A organização da sucessão que evita o inventário é a holding, seja ela patrimonial ou, aqui neste caso, uma holding empresarial. Essa holding ela define em vida quem são aquelas pessoas que vão dar continuidade ao negócio. Isso traz muita segurança para os sócios, traz segurança para a atividade da empresa e evita que ela tenha que fechar as portas por causa de um falecimento. Uma holding empresarial, além de evitar o inventário, todos os prejuízos que esse procedimento causa à família, ela também traz uma paz muito grande, porque a sucessão estando organizada de forma estratégica, os herdeiros já sabem qual é o seu papel após o falecimento dos seus genitores, dos empresários. Então elas sabem exatamente o que vão herdar, de que forma isso já está estabelecido em vida. E depois que a pessoa não está mais aqui, tudo acontece de forma natural, sem precisar de processo de inventário, sem tormento, sem disputa sobre patrimônio, sem disputa sobre controle empresarial. Tudo isso é muito claro e muito tranquilo. A diferença é custos, incomodação, processo de inventário, brigas entre herdeiros. Uma empresa que tem um planejamento sucessório, a grande tendência é que ela vá se perpetuar após o falecimento dos seus fundadores. Porque a grande parte das empresas não tem esse tipo de planejamento. E quando o falecimento vem, as empresas se desdobram, têm prejuízos. Aquele dinheiro que poderia ficar no caixa da empresa, ele é designado, acaba sendo utilizado para pagar tributos como o imposto de herança, o que seria totalmente desnecessário, seria muito ruim para a atividade empresarial tirar o dinheiro do caixa para pagar imposto de herança. Em resumo, são inúmeras as vantagens de ter um planejamento dentro da sua empresa, um planejamento sucessório, uma holding, economia tributária, agilidade, paz, organização estratégica. Isso faz muita diferença para quem é empresário. Se você é empresário, você sabe exatamente o que eu estou falando. O fluxo de caixa, a previsibilidade que uma empresa tem. Então, todos esses benefícios estão à disposição para o empresário que quer ter um planejamento empresarial e sucessório, uma holding empresarial que evita o inventário, evita aqueles transtornos do empresário, da empresa que não tem um planejamento sucessório. E aí, agora você entendeu qual a grande diferença entre o empresário, a empresa que tem um planejamento sucessório e aquele que não tem um planejamento? Isso, economia, tranquilidade e paz. Se esse vídeo foi importante para você, se tem um conteúdo de valor aqui, deixa o seu like, encaminha também para quem possa ter interesse nesse assunto, entender um pouco mais sobre planejamento patrimonial e também empresarial. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, um abraço e até o próximo vídeo.